Toco teclado desde os 11 anos, praticamente. Faz uns 15 anos que eu toco. Sou autodidata, nunca estudei em escola de música, fui professor, sempre estudei sozinho. É isso. Irmão do Isaías, toca violão aqui. Irmão, vamos lá. Vamos aqui, Jefão, rapidinho. Vem falar um pouco do teu instrumento, da guitarra. Então, eu comecei tocando violão e a minha história começou de uma forma assim até meio que engraçada. Eu era pequeno, devia ter assim uns 11 anos. Eu estava na casa da minha avó fazendo maior algazarra, maior bagunça, eu e meu primo. E a minha tia, ela toca um pouquinho de violão e ela viu a gente fazendo maior bagunça e tal. E ela chegou para mim e falou: olha só, senta aqui no sofá. Eu falei: pronto, acabou, vou ficar de castigo. Aí ela foi lá dentro, pegou o violão. Eu vou te ensinar a tocar violão para ver se você para de fazer um pouco de bagunça. E foi, me ensinou assim, os primeiros acordes, eu gostei, comecei a treinar. E eu perturbava minha mãe: eu quero um violão de aniversário, eu quero aprender a tocar violão. E a minha mãe foi lá, se sacrificou um pouquinho, me deu um violão de aniversário e eu fui devagarzinho vendo vídeos e tal, vendo a galera da igreja tocar, eu sempre gostei muito. Também sou autodidata como o Joel, estou começando a estudar a escola de música agora, depois de mais de 6, 7 anos tocando. E estou aí. Comecei a tocar guitarra no Ministério de Louvor na igreja, gostei muito da guitarra, fui devagarzinho comprando meus equipamentos e estou aqui com essa galera boa aqui, fazendo esse som para vocês e para ele. Amém. Glória a Deus. Jefão é da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, mas está situado na congregação Nova Jerusalém, que fica em Auma. Em Auma não, é Engenho da Rainha, né? Está lá, pastorzão lá, amigo nosso, pai do Danilo, saxofonista, grande músico também. Vou chamar aqui o Lucas para falar um pouco do instrumento dele. Bom, comecei tocando bateria com 8 anos de idade, eu tenho 23, de começar a ver meu pai tocando e meu irmão, são músicos, né? Meu pai tocava bateria e meu irmão também. Daí surgiu um interesse em aprender o instrumento. E já sentei tocando, já fazendo ritmo, já sentei fazendo pum-pum-pá, como todo mundo fala, né? Já sentei tocando. E depois de um tempo pra lá, né? Também sou autodidata, né? Nunca estudei em escola de música, nem tive professor, nem formação. Estou estudando já, de uns tempos pra cá, a teoria e a prática, separados. E desde então venho tocando aí com essa galera, esse pessoal aí, né? E é isso aí, já tentei aprender outros instrumentos, mas não deu certo e é isso aí mesmo, nunca vou deixar de ser baterista. Se eu falar a minha idade, vocês vão chorar. Eu toquei na igreja com o Luiz Carlos, pai do Lucas. Antes de falar do meu instrumento, Luiz Carlos é um grande amigo, né? A mãe dele, a Dalva também, e o Luiz Carlos está muito enfermo. Muito enfermo. Enfim, eu queria pedir para vocês, carecidamente, em nome de Jesus, quando vocês forem orar, orem pelo Luiz Carlos, um homem excepcional, um grande obreiro. Estocou junto na igreja muitos anos, muito esforçado, mas o câncer chegou lá. Mas a gente tem um Deus vivo que pode todas as coisas, e esse Deus, ele é tão poderoso
que a vontade dele é soberana e eterna, né? Então, para o crente, para aquele que crê em Cristo Jesus, a vontade é dupla. Se o Senhor desejar curar, é bênção. E se não desejar curar, é bênção também. Está entendendo? É um negócio duplo. Tem gente aqui que passou por esse tipo de coisa e sabe o que eu estou falando, né? Outro nome que eu queria falar é um multi-instrumentista, um dos melhores trompetistas que eu já vi, chama-se Belchior. Belchior estava bonzinho, de repente deu um AVC nele, enfim, um dos grandes músicos do Brasil, um dos melhores, o trompetista. Serviu lá junto com meu irmão Paulo, tá? Também está muito enfermo, então queria que vocês, nas orações, lembrassem. Belchior já está no quarto, já desceu, mas ainda está muito debilitado. Então, eu queria pedir, né, para vocês que vocês orem pelo Luiz Carlos, que é o pai do Lucas, e pelo Belchior. Então, vou falar um pouquinho do meu instrumento. Comecei a tocar com 8 anos de idade, e eu não estou mais com a idade desses garotos, eu estou um pouquinho mais. Já estou na hora de começar a parar. Então, enfim, comecei também autodidata, fiz aula de teoria no CAETES com o professor Paulo, muito tempo isso. E instrumento de base é triste, porque você foge da aula teórica, você quer saber de tocar, você quer logo tocar, sair tocando, então precisa realmente ter uma preparação, precisa ler um pouco de partitura, precisa entender um pouco mais, não é só chegar e tocar. E eu comecei tocando violão na igreja e tocando guitarra. Violão eu toco até hoje, gosto muito, é um instrumento que eu domino, eu me sinto bem, né? Eu sempre, né, até história engraçada, eu sempre toquei com baixista ruim. Sempre toquei com baixista ruim. Não é que ele fosse ruim, porque ele tinha que fazer a marcação do baixo, ele não fazia, ele queria solar como se fosse uma guitarra, e a gente ficava sem o chão. Aí um dia, brigando muito, discutindo muito, eu falei uma coisa que eu não deveria falar. Eu falei assim: o dia que eu me tornar um baixista, eu vou ser um baixista de verdade. Eu vou tocar baixo, as pessoas vão sentir o som do grave vibrando. Um ano depois eu tive que abandonar a guitarra, tive que estudar baixo. Isso aí foi... O Paulo, meu irmão, estava lá nessa época, lá na época de Orquestra Vida. O baixista foi embora, tinha um aniversário da orquestra, eu chamei o meu irmão Paulo para fazer baterista, que é um excelente baterista e percussionista. Vamos lá comigo, ele foi e eu tive que tocar o baixo. Eu gostei e estou até hoje aí no instrumento. Então, se eu for falar um pouquinho, como se fosse um time de futebol. Existem aqueles que atacam, existem aqueles que se defendem. Bateria e baixo são a defesa da base. Isso aqui é uma base, por exemplo, teclado, guitarra, baixo e bateria. E tem os metais, que são os ataques também. Tem violinos, que também são ataques. Mas isso aqui é a base, como se fosse o fundamento, né, de um prédio. Então está aqui. Quem segura toda a onda, a pulsação, a cadência, bateria e baixo. Isso não impede da gente também ir lá e fazer um gol, entendeu? Não impede. E ataque seria guitarra e teclado. O dinheirinho que entrava, quando era garoto, eu ia lá fazer um pouquinho de aula de música. Às vezes eu chegava só com aquele dinheirinho, não tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para voltar no ônibus. Aí chegava lá, tinha aquela aula, o professor: pô, gostei de tu, moleque. Faz o seguinte, vai embora, estuda isso e volta daqui a um mês. Aí eu guardava aquele dinheiro e não me cobrava, graças a Deus, senão eu ia voltar até de Copacabana, ia ficar difícil. Tá bom, aí ia lá em Niterói, ia ter aula, ninguém me cobrava, ninguém queria me cobrar. Tu toca? Eu toco. Eu chegava e falava: eu toco. Toco. Quem que toca? Eu toco. Então toca alguma coisa aí. E ia lá, aí, gostei de tu, moleque. Garoto, vamos lá, aí começando. E sempre dedicado na igreja, tocando na igreja, precisamos todos na igreja, enfim. Então, o meu instrumento, ninguém falou do instrumento dele, ninguém não falou da bateria, eu vou falar do meu. Ele só falou a idade dele, e quando ele começou a tocar, todo mundo. O meu instrumento é responsável por esse grave que está chegando aí para vocês, entendeu? Guitarra são mais solo, teclado também base solo, e aqui é o barulho, né? O barulho todo vem daqui.
Ei, vamos parar de falar e vamos tocar. Essa música, o tema dela chama-se Track 5, porque ele mandou a música sem nome e estava lá escrito Track 5. Então o nome da música vai ser Track 5, ok? Vai.
mundo da igreja cantou esse hino um dia, quando era pequeno, foi crescendo, todo mundo já cantou. Então, uma adaptação aí do Joel, né? Arranjo dele. Então tá aí. Josué, para você.
Vinícius, cadê? Vai falar ou eu falo alguma coisa? Tá, vamos lá. E a vida do músico é essa, né? Tá feliz, canta e toca. Tá triste,